Olá, queridos amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo, pessoal, nós estaremos resolvendo mais um problema interessante de mecânica clássica. Dessa vez a gente vai estar discutindo um problema que é clássico. É o problema de um bloco escorregando num plano inclinado. E no final desse plano inclinado nós temos uma mola que posteriormente aí vai entrar em contato com esse bloco e essa mola vai ser comprimida. E aí nós vamos calcular primeiramente a compressão máxima dessa mola. Esse é um exercício aí que vocês já devem ter visto nos livros de física básica. No Halliday, por exemplo, tem esse problema, né? Qual é a compressão máxima dessa mola? Tá certo? Esse plano inclinado ele tem atrito, né? Então nós vamos considerar também a força de atrito. Só que aqui nós vamos fazer um estudo mais detalhado. Nós vamos ver o que acontece com esse bloco, né? Depois que ele entra em contato com essa mola. Dependendo aí de vários parâmetros, da massa desse bloco, do coeficiente de atrito, da constante elástica dessa mola, tá certo? Da distância, né, que o bloco começa a cair, começa a deslizar ao longo desse plano inclinado. Então nós vamos detalhar bastante nesse momento esse problema, que é então o problema aí do plano inclinado do bloco e da mola, tá certo, pessoal? Vamos esquematizar então esta situação que nós estamos falando. Então considere aí um plano inclinado. Esse plano ele tem então uma inclinação que nós vamos chamar de θ, tá ok? E existe um bloco, tá certo? Aqui no início do plano inclinado. Ok, pessoal? Existe um coeficiente de atrito aí, né? Entre a superfície desse plano e esse bloco. Eu vou chamar esse coeficiente de atrito de μ, né? Seja ele estático ou cinético, depende se o bloco está ou não se movimentando. E existe, né, no final, no término desse plano inclinado aqui, uma mola, tá certo? Essa mola, pessoal, ela tem uma constante elástica que nós batizamos aí de K, tá ok? E nós vamos definir nessa extremidade da mola a origem do meu sistema de coordenadas, tá bom? Eu vou colocar, para facilitar o exercício, o meu eixo X ao longo aí do plano inclinado, paralelamente ao eixo, né, ao plano inclinado. Então tá aqui a minha coordenada X, a origem eu estou definindo aqui, né, no início, né, dessa mola, tá ok? E nós vamos chamar de D a distância entre o bloco e esta mola. Então nós vamos chamar de D essa distância aí inicial. Tá ok, pessoal? Muito bem. Então, num primeiro momento, eu quero calcular para vocês qual é a compressão máxima dessa mola. Então esse bloco ele vai deslizar sob a ação de algumas forças, que depois nós vamos identificar, e aí vai comprimir essa mola até uma certa distância aí, que nós vamos chamar de XM, né? XM, então X máximo. Esse é o meu objetivo nesse primeiro momento, calcular a compressão máxima dessa mola. Esse é um exercício clássico, pessoal, e ele é facilmente resolvido se nós utilizamos o princípio da conservação da energia, tá ok? Bom, nesse caso aqui, esse sistema ele não é um sistema conservativo porque eu tenho força de atrito, tá ok? Então eu devo utilizar o teorema do trabalho-energia, né, generalizado aí para forças não conservativas. A força de atrito, vocês bem sabem, é uma força não conservativa. Então o teorema do trabalho-energia, né, diz que o trabalho das forças não conservativas é igual à variação da energia mecânica do meu sistema. Tá ok, pessoal? Neste caso aqui, a força não conservativa que nós temos é a força de atrito, tá ok? E então, essa força de atrito vai realizar um trabalho
resistente, um trabalho negativo, que vai ser o meu trabalho das forças não conservativas, tá ok? Muito bem. Eu vou aqui esquematizar a situação após a mola, né, ter comprimido, pessoal, ter parado, né? Então, após o bloco entrar em contato com a mola, essa mola, ela ficou aí mais comprimida, né? Então, digamos aí que o bloco aí parou nessa posição, tá certo? Aqui era a origem, né, do meu sistema de coordenadas, aqui no eixo X. Então, digamos aí, bom, aqui era a minha distância D inicialmente, né? Então, a posição inicial do meu bloco era menos D, porque ele estava à esquerda da origem. E digamos que a minha mola foi comprimida aí de uma distância X, tá ok? De uma distância X. Xm, né? Que é a compressão máxima dessa mola, tá ok? Muito bem. Então, ao longo desse deslocamento, né? Desse deslocamento total do bloco, desde a posição aqui, né, inicial dele até essa posição, a força de atrito realizou um trabalho. O trabalho da força de atrito, então como é um trabalho aí, resistente, um trabalho negativo, vai ser menos a força de atrito, tá certo? É cinética, né? Multiplicada pela distância, pelo deslocamento total, que é a distância D, a distância inicial do bloco até a origem, mais esse xm, tá ok? Então, D mais xm. E isso é igual à variação da energia mecânica, pessoal. O que é a variação da energia mecânica? É a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Ora, a energia mecânica final, ela é puramente energia potencial gravitacional, já que o meu bloco ele entra em repouso, né? Ele para. No momento em que a mola comprime ao máximo, o bloco para, o sistema para. Então não tem energia cinética, nós só temos no fim energia potencial gravitacional. E como que nós calculamos essa energia potencial gravitacional, pessoal? Muito bem, eu vou definir aqui o meu eixo, né, o meu nível zero de energia potencial gravitacional ao longo da minha origem. Então, este ponto aqui, ó, tá? Eu estou definindo como meu zero de energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional inicial do meu bloco, tá ok? É mg vezes essa altura, que ele caiu, né, até a origem, tá ok? Então, essa distância aqui, veja, aqui é θ também, né? E essa altura, portanto, é d vezes o seno de θ, tá ok? E depois, pessoal, a energia potencial gravitacional, né, final do meu bloco, quando ele estiver nessa posição aqui, então ela é medida em relação à origem, tá ok? Vai ser, né, novamente, aqui é θ, vai ser a massa desse bloco vezes g, vezes essa altura, né, em relação ao nível zero de energia potencial. Mas essa altura aqui é essa distância, né, que ele percorreu, desde zero até a compressão máxima da mola, que é xm, xm vezes seno de θ, tá ok? Então essa vai ser a energia potencial gravitacional final do meu bloco. Então a energia mecânica total do sistema é essa energia potencial gravitacional, tá ok? Do meu bloco. E tem também a energia potencial elástica, né, dessa mola, pessoal. Uma parte da energia cinética também foi guardada aí como energia potencial elástica dessa mola. Então vamos começar pela energia potencial elástica, que é 1/2 vezes a constante elástica da mola, vezes o quadrado da sua deformação máxima, né, xm ao quadrado. Aí, além disso, nós temos ainda a energia potencial, né, gravitacional final do meu bloco, que é m. Bom, essa energia potencial é negativa, tá ok? Porque agora ela está abaixo, né?
o meu bloco está abaixo do nível 0, então vai ficar menos m vezes g, vezes essa altura, que é xm vezes seno de θ, e isso menos a minha energia potencial gravitacional inicial, pessoal. Qual era a energia potencial gravitacional inicial desse bloco em relação ao nível 0 de energia potencial? Tá ok? É mg vezes essa altura, mas essa altura é d vezes seno de θ. Então isso aqui vai ficar menos mg vezes d vezes seno do ângulo θ. Tá ok? Pois bem, então, senhores, essa é a expressão, né, que você deve aí utilizar para calcular a compressão máxima da mola. Se você for substituir aí os dados numéricos que você tem, você vai acabar obtendo uma equação de segundo grau, né, em xm, tá ok? Note aqui que aqui é xm ao quadrado, aqui é xm, aqui é xm, vai ter aí um termo independente, tá ok? E você vai ter que resolver essa equação de segundo grau para obter a compressão máxima xm dessa mola, tá ok? Então ela é facilmente resolvida usando aí o princípio da conservação de energia, né? Na verdade, um teorema do trabalho e energia, já que eu tenho forças aí dissipativas no meu sistema, força de atrito, né? E essa força de atrito aqui, vocês devem escrever ela como coeficiente de atrito cinético multiplicado pela força normal. A força normal ela é igual a componente PY, né? É o componente em Y do peso, tá ok? Muito bem, então essa era a primeira parte do vídeo, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Agora vamos então responder a seguinte situação, né? Vamos tentar responder a pergunta: o que acontece depois? Tá ok? Então, dependendo aí da massa, do ângulo θ, da distância d, do coeficiente de atrito e da constante elástica da mola, o que acontecerá depois? Será que o bloco, né, ele para? Quando que o bloco para? Tá certo? Quando que o bloco ele sobe, né? Será que o bloco passa pela origem? Será que ele não passa pela origem? Então vamos obter as condições pelas quais isso acontece, tá bom, pessoal? Vamos começar pela situação mais simples, então, inicial, né? É quando o bloco ele desliza, né? Então, a primeira situação é quando o bloco ele desliza, mas sem ainda entrar em contato com a mola, tá bom, pessoal? Então, sem contato com a mola. Então, esse problema ele é trivial, todo mundo sabe a resposta desse probleminha. Isso aí se trata de um bloquinho descendo um plano inclinado com atrito. Isso você resolve desde os seus tempos de ensino médio, tá ok? Bom, a gente pode, pessoal, fazer análise das forças, né? Para obter essas condições. Muito bem, então você sabe que aqui nós temos o nosso peso, né? P, tem a força normal, N, e tem a força de atrito, que é contrária aí à tendência do deslizamento. Como o bloco está deslizando, né? No sentido positivo do eixo X, a força de atrito cinética, ela aponta no sentido negativo do eixo X, tá ok? Muito bem. Vamos obter a aceleração, pessoal, desse bloquinho, então, deslizando até aqui a minha origem, até quando ele entra em contato com a mola de fato, tá ok? Muito bem, então a gente sabe que o N, né, a força normal, aí você decompõe aqui o peso, né, sob as suas duas componentes, PY e PX, eu estou usando aqui o meu sisteminha, né, YX, então a força normal é igual à componente normal do peso, P, que é então M vezes G vezes cosseno de θ. Notem que esse ângulo θ ele está aqui também. Então, vezes cosseno do ângulo θ, tá ok? E no eixo X eu tenho a componente tangencial do peso, Px, menos a força de atrito cinética, igual massa vezes
a aceleração. É a aceleração que nós vamos obter, tá ok? Então, Px é m vezes g vezes seno de θ, menos coeficientes de atrito cinético vezes a força normal, mas a força normal eu sei que é mg cosseno do ângulo θ, isso é massa vezes aceleração. Então daí a gente tira a famosa, né, expressão que você conhece desde os teus tempos do ensino médio, que é a aceleração, coloco o g em evidência, corto os m's, né, posso cancelar todos os m's, g vezes seno de θ menos coeficientes de atrito cinético vezes cosseno do ângulo θ. Então, até o bloco entrar em contato com a mola, pessoal, ele vai deslizar com uma aceleração, tá? Que é dada por essa expressão aqui. Se não tivesse atrito, seria o resultado clássico lá, que a aceleração é g vezes seno de θ, seno da inclinação. Mas como tem atrito, então você tem que, ela fica menor, né, por esse termo aqui, μc vezes cosseno de θ. Tudo bem, pessoal? E com a aceleração, você pode aí calcular, né, a velocidade, você pode calcular o tempo, tá ok? Então, por exemplo, para você obter a velocidade, né, com a qual esse bloquinho ele atinge a cada instante, basta então multiplicar a aceleração pelo tempo, tá ok? Já que ele partiu do repouso, né, a velocidade inicial dele é igual a 0, tá ok? E também você pode utilizar a equação horária aí da posição, né? A velocidade inicial é 0, então ela não aparece. E aí você pode calcular, usando esta expressão que aqui está, né, qual é o tempo que esse bloco leva para passar pela origem, pessoal. Então você faz x igual a 0 aqui, tá ok? Quem que é o x0? A posição inicial do bloco no eixo x, pessoal, como a origem está aqui, e ele inicialmente está a uma distância d, né, em relação à origem, tudo bem? Na verdade, esse d aqui, a gente pode considerar até o centro do bloco, né? Até o centro de massa fica mais interessante eu estar representando dessa maneira. Então, ele é uma posição inicial menos d, tá ok? Porque ele está à d esquerda da origem, né? Então, a posição inicial aqui é menos d, né? Mais a sobre 2t ao quadrado. Então, daqui eu tiro o tempo gasto, né, pelo bloco para atingir a origem, que é o resultado conhecido também de vocês, 2d sobre a aceleração a, tá ok? Então, tudo isso aqui você sabe muito bem, né? Tudo isso aí é física básica, lá do seu ensino médio. Desde os seus tempos do ensino médio você aprende isso. Então, essa é a primeira parte, pessoal, da análise, é quando o bloco, então, tem esse deslizamento, né, puro, sem o contato com a mola. Agora, nós vamos, então, considerar o bloco no item 2, agora com a mola. Então, agora o meu bloco está se movimentando, né, rampa abaixo, mas comprimindo a mola. Como que ficam as expressões da posição e da velocidade para esse caso? Vamos obter, então, vamos fazer esse tratamento, tá certo? Vamos fazer essa equação aqui, eu não gostaria de apagá-la, pessoal, então eu vou colocá-la aqui em cima, tá bom? Só pra gente ficar apreciando aí a beleza dela, né? Aqui nós temos a energia potencial elástica, aqui a energia potencial gravitacional no fim, e aqui a energia potencial gravitacional inicial do bloco. Em relação à origem, tá certo? Que nós estamos arbitrando o nível 0 de energia potencial nesse nível aqui, que é o nível, né, que passa aí pela origem, tá bom? Do meu sistema de coordenadas, tá? Então eu vou apagar nesse momento isso aqui, que nós não vamos precisar mais, tá? A não ser desse resultado aqui, tá certo? Da aceleração, né? Eu também gostaria já de escrevê-lo aqui. Esse desenho aqui, pessoal, eu vou apagar, porque eu vou fazer um outro logo a seguir. Também vamos escrever aí as expressões principais, né, que vão aparecendo. Essa aqui é da aceleração de deslizamento do bloco nesse plano inclinado com atrito, tá bom?
Muito bem. Agora vamos para o item 2. No item 2, o que nós temos? Agora o bloco, ele desliza, né? Agora em contato com a mola. Contato com a mola. Tá ok? Então agora ele está em contato com a mola, né? Ele está comprimindo aí paulatinamente essa mola. Muito bem. Vamos tentar fazer aqui um desenho, então, desta situação. Reproduzir esse desenho novamente, né? Então agora o meu bloquinho, ele está aí descendo, está deslizando com uma velocidade, né, no sentido positivo do eixo X, velocidade, portanto, positiva. Ele estava inicialmente aqui, né, a uma distância aí D da origem, tá ok? E agora, nesse momento, ele está, então, deslizando, comprimindo esta mola, pessoal. Vamos, então, fazer análise dinâmica de movimento desse bloco, tá? Comprimindo essa mola. Vamos determinar aqui as forças que estão atuando sobre esse sistema, né? Massa-mola, e aplicar a segunda lei de Newton, para a gente obter aí a equação diferencial do movimento, ok? Então, nós temos aqui... eu vou marcar as forças, pessoal, aí mais... não o peso, mas eu já vou colocar as componentes do peso, né? Que vocês sabem aí, vocês já sabem que é mg seno θ, né? A componente tangencial, e a componente normal mg cosseno θ. Como eu vou analisar aqui as forças na direção x, então nós temos aqui na direção x a componente aí do tangencial do peso, né? Que é mg vezes seno θ. Tá ok? O que mais nós temos nesse sentido? Mais nada, né? Porque agora as outras forças, elas estão no sentido negativo do eixo X. Reparem que esse bloco ele está comprimindo essa mola, e a força elástica, pessoal, ela é sempre ela é sempre uma força restauradora. Ela, na verdade, está empurrando o bloco para cima. Então a força elástica aqui, ó, ela tem esse sentido, o sentido negativo do eixo X, então vai ser menos K vezes X, tá ok? Lembrem lá da lei de Hooke que a força elástica é menos a K vezes X, menos a constante elástica vezes a deformação, tá ok? Então a força elástica sempre é aí no sentido, né, menos X. E nós temos, como o bloco está deslizando rampa baixa, a força de atrito cinética, ela é também contrária aí à tendência do deslizamento, tá bom? Então ela também está no sentido negativo do eixo X. Nós temos aqui o nosso ângulo θ, tá ok? E agora vamos então construir a segunda lei de Newton, tá ok, pessoal? Então nós temos a massa do bloco, né, vezes a sua aceleração. Isto é igual à soma de todas as forças na direção X, já que eu estou analisando a direção X, né, apenas, é nela que me interessa, que tem aceleração. Quais são as forças que estão ali? Vamos lá. Então nós temos menos K vezes X, né, nós temos a força elástica no sentido negativo do eixo X, nós temos a componente tangencial do peso, mais mg vezes seno do ângulo θ, e nós temos menos a força de atrito cinética, que é o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Mas vocês lembrem que a força normal é igual à componente normal do peso, mg cosseno de θ. Então vai ficar menos μ vezes mg vezes cosseno do ângulo θ. Tá ok? Muito bem. É uma equação diferencial, tá certo, pessoal? Porque a aceleração aqui, nós podemos escrevê-la como, né, a derivada segunda da posição x, d2x, dt2, tá ok? E observem o seguinte, pessoal, eu vou colocar aqui, então, o m em evidência, tá ok?
Então isso aqui vai ficar assim, menos k vezes x, né? Mais m vezes, também vou colocar o g em evidência, e aí aparece aquele termo de aceleração que nós sabemos, né? Esse termo aqui, ó, g vezes o que está entre parênteses, eu vou então substituí-lo pelo a, tá? Mas como tem um a aqui também, ó, né, que é esse termo da derivada segunda da posição, vamos só mudar a notação, pessoal, vamos chamar esse a de a', tá ok? E esse termo aqui, então, eu vou chamar de a'. E aí eu vou dividir toda a equação por m, então eu tenho d2x dt2, tá ok? Aí eu já vou passar esse termo para o lado esquerdo, positivo, mais k sobre m vezes x, e isso é igual, o m foi cortado, né? Foi cancelado aqui, e isso é igual a linha, né? Que é a aceleração aí de escorregamento do bloco rampa abaixo livremente, né? Antes de entrar em contato com a mola. Ora, esse k sobre m, pessoal, né? Isso aqui lembra a equação diferencial do oscilador harmônico. Então, nós podemos identificar esse k sobre m como a velocidade angular ao quadrado. A gente pode chamar ele de ômega ao quadrado, por razões aí psicológicas, então, tá certo? Seria uma espécie de frequência angular, né, para esse sistema aí. Então, vamos lá. d2x dt2 mais ômega ao quadrado vezes x, e isso é igual à linha. Olha que interessante, nós chegamos, né, numa equação diferencial que é parecida com a do oscilador harmônico, simples, se não tivesse esse termo aqui. Se aqui fosse igual a zero, seria a equação do oscilador harmônico simples, e isso apresentaria uma solução oscilatória, tá certo? Nesse caso aqui, não necessariamente, por causa desse termo aqui. Então, é uma equação diferencial aí, de segunda ordem, inhomogênea, tá ok? E então, nós sabemos, né, que a solução desta equação diferencial é a solução da equação homogênea mais uma solução particular. Ora, meus queridos, da equação homogênea, todos nós sabemos qual é a solução, né, da equação do oscilador harmônico simples. Lembrem que eu posso substituir a derivada segunda em relação ao tempo por 2 pontos, né? Então, x 2 pontos significa a derivada segunda de x com relação ao tempo, 2 vezes. E essa equação todo mundo conhece a solução dela. Isso aqui é uma combinação linear de senos e cossenos. Então, a seno de ômega t mais b vezes cosseno de ômega t. Mas eu tenho também um termo aqui, né? Ela é não homogênea. Então, como esse termo aqui, pessoal, a linha, ele é uma constante, tá ok? Nada melhor do que essa solução particular ser também uma constante, C, que nós vamos chamar de C. E eu vou então descobrir o valor dessa constante C. Basta substituir na equação diferencial, tá ok? E achar o valor de C. Notem então que a derivada aí segunda dessa constante vai ser zero, não vai aparecer. Então eu só vou ter o termo ômega 2 vezes xp, que é C. Então vai ficar ômega 2 vezes C igual a linha. Então quem que vai ser C, pessoal? Substituindo então isso aqui lá na minha equação diferencial, eu obtenho ômega 2 vezes C igual a linha. Daqui eu tiro imediatamente a minha constante C. É a linha dividido por ômega ao quadrado. Portanto, a solução geral então desta minha equação diferencial vai ser x igual a vezes seno de ômega t mais b vezes seno de ômega t, que é a solução da equação homogênea, mais a solução particular, que é C, né? Que é igual a linha sobre ômega ao quadrado. Tá bom? Muito bem.
Nós podemos derivar esta expressão e também obter a expressão da velocidade, pessoal. Tá certo? Então a expressão da velocidade vai ser A vezes ômega, cosseno de ômega t, já que a derivada de seno de ômega t em relação a t é ômega, né? Porque eu estou usando a regra da cadeia, vezes derivada do seno é o cosseno de ômega t. Derivada, perdão, aqui não é seno, tá? Aqui é cosseno, né? E a derivada do cosseno vai ser menos seno, aí o ômega sai também, então vai ficar menos b vezes ômega vezes seno de ômega t. E esse termo aqui não depende de t, né, do tempo, então vai ser zero a sua derivada. Tá ok? Muito bem. Falta então, pessoal, nós descobrirmos o valor das constantes A e B. Tá ok? Vamos lá, como que a gente obtém aí essas constantes, né? Bom, a velocidade aí inicial, né, do meu bloco, a velocidade para t igual a zero, né, ela é igual a zero, porque o meu bloco ele partiu do repouso, tá ok? Então o meu bloco Não, ele partiu do repouso dessa posição, né, pessoal? Mas como eu estou analisando o momento em que o bloco ele entra em contato com a minha mola, então, claro, nesse caso, a velocidade ela não é igual a zero, tá ok? Ela é uma certa velocidade inicial que nós chamamos de V0, na verdade, né? Então, a velocidade para t igual a zero, então, olha o seguinte, quando o bloco chega na origem, pessoal, quando ele entra em contato com a mola, eu disparo o meu cronômetro. É a partir dali que eu vou começar a estudar o meu problema, tá certo? Então eu vou fixar, né, quando ele chega na origem, aí eu disparo o cronômetro, t igual a zero. E ele já está com uma certa velocidade, porque ele já estava caindo, ele estava deslizando. Então a velocidade inicial dele é V0, tá ok? Muito bem. E qual é a posição x dele em t igual a zero? Zero, né? Então a posição x em t igual a zero é igual a zero. Vamos então substituir essas condições iniciais nas minhas equações de posição e velocidade e obter as constantes A e B. Tá ok, pessoal? Vamos lá, fazendo x igual a zero na primeira e t igual a zero, bom, seno de zero vai dar zero, esse termo vai zerar. Vai sobrar só cosseno de ômega vezes zero, vai dar cosseno de zero, que é 1. Então vai ficar B, mais esse termo, né, a linha sobre ômega ao quadrado. Tá bom? Daqui eu já tiro o valor da minha constante B, pessoal. A minha constante B é menos a linha sobre ômega ao quadrado. Tá bom? E da expressão da velocidade, nós temos, para t igual a zero, V é V0, então vai ficar V0 igual a vezes ômega, vezes cosseno de ômega vezes zero vai dar 1, então vai sobrar só A vezes ômega. E esse termo aqui, ó, cosseno de zero vai dar zero, isso aqui zera tudo, não tem. Então daqui também eu tiro a minha constante A, pessoal, que vai ser V0 sobre ômega, tá ok? Então a gente agora pode escrever, né, a expressão aí, por exemplo, para o x, a equação horária da posição, que vai ser A, que é V0 sobre ômega, mas aí tem o vezes ômega, então ômega cancela, né? Desculpe, eu estou olhando na equação da velocidade. Estamos usando a equação da posição, então o A que é V0 sobre ômega, perdão, vezes seno de ômega vezes t, mais B, quem que é o B, pessoal? Menos a linha sobre ômega ao quadrado. Então, menos a linha sobre ômega ao quadrado, vezes cosseno, né, de ômega t, cosseno de ômega t, e ainda nós temos esse termo, mais a linha sobre ômega ao quadrado.
tá bom? Então notem o seguinte, nós podemos colocar esse A' sobre ômega ao quadrado em evidência ainda e melhorar um pouco a expressão, né? Então vai ficar V0 sobre ômega vezes seno de ômega t, mais, pessoal, eu posso então colocar o A' sobre ômega em evidência, né? E isso vai ficar 1 menos cosseno de ômega t vezes A' sobre ômega ao quadrado, tá bom? Eu coloquei ali o A' sobre ômega ao quadrado em evidência. E é esta aí a expressão da equação horária para posição, tá certo? Então vamos destacá-la aqui. E a função horária aí para velocidade, né? É só então a gente utilizar aqui essa expressão. Então vai ficar V igual, ou então derivar essa, né? Que está no mesmo, pessoal. Vamos aqui, A, que é V0 sobre ômega, cancela esse ômega, então vai ficar V0 vezes cosseno de ômega t, e aí menos B, né? Quem que é B? É menos A' sobre ômega ao quadrado, então aqui vai ficar mais A' sobre ômega, porque esse ômega cancela um ômega aqui, e vezes ainda seno de ômega vezes t, tá bom? Esta também é a equação aí da velocidade. Muito bem, será que eu consigo descobrir qual é a distância máxima aqui que o meu bloco percorre, comprimindo essa mola? Será que eu consigo achar aí o meu XM? Tá certo? Não usando a conservação da energia, porque a gente também pode utilizar essa fórmula, né, para descobrir esse XM, mas por aqui, né, pela análise das forças, né, da equação horária, eu também consigo descobrir o meu XM, que é a posição aqui. Digamos que o bloco ele para aqui, então aqui a velocidade igual a zero. Então aqui é a minha posição máxima, né? Qual é a posição máxima, então, a minha coordenada da posição máxima quando o meu bloco ele para, tá ok? Ou seja, quando a velocidade dele se anula. É só então fazer V igual a zero aqui e resolver essa equação, embora esse procedimento, pessoal, para obter a compressão máxima aí da mola, é mais trabalhoso, né? Ele é mais difícil do que você usar essa expressão aqui da conservação de energia. Então vai ficar V0 vezes cosseno de ômega t mais A', que é a aceleração aí no deslizamento, né, do bloco, sobre ômega vezes seno de ômega t. Tá ok? Veja só, nós podemos aí então transferir esse segundo termo para o lado esquerdo e escrever isso da seguinte maneira. Vai ficar assim, vai ficar menos A' sobre ômega seno de ômega t igual a V0 cosseno de ômega t. Vamos passar o cosseno de ômega t dividindo, pessoal? Então vai ficar seno dividido pelo cosseno, vai ficar então a tangente de ômega t, e esse termo aqui eu vou jogar ele multiplicando lá. Então vai ficar menos V0 ômega sobre A'. Olha o que nós descobrimos. Descobrimos então que a tangente, né, do arco, do ângulo ômega vezes t é igual a menos V0 vezes ômega vezes sobre A'. Então quem que é o ômega t? Vamos tirar aqui o argumento da tangente. Notem, pessoal, que a tangente aqui ela é negativa. Isso significa que esse ângulo ele pode estar aí no segundo quadrante ou no quarto quadrante, né? Porque são os quadrantes nos quais aí a tangente trigonométrica ela é negativa. Então, para a gente reduzir, por exemplo, aqui do segundo para o primeiro, né? O que a gente pode fazer? Nós temos que pegar 180 e descontar o ângulo, tá certo? Que está aí. Então, ou seja, para você tirar esse menos daqui, você pega 180 graus, que é π radianos, tá ok? Isso é trigonometria básica, né? E desconta o ângulo cuja tangente é V0
ômega sobre a linha, tá ok? E aí então você pode descobrir, né, por exemplo, esse tempo, tá certo? Tá ok? O tempo, né, que o bloco leva desde a origem, tá certo? Até para que ele pare, né? Para que a velocidade se anule. Então, usando essa expressão aqui, você consegue obter esse tempo t, tá? Mas o que nós queremos, na verdade, pessoal, é o x, né? Nós queremos qual é a posição máxima, tá certo? Que esse bloco atinge. Então, eu preciso utilizar a equação horária da posição no eixo x, esta aqui. Só que notem, aqui eu não tenho tangente. Aqui eu não tenho tangente. Eu descobri o valor da tangente de ômega vezes t. E na equação do eixo x, eu tenho seno e tenho cosseno. Então eu preciso relacionar seno e cosseno com a tangente. Como que eu faço isso? Ora, novamente utilizando trigonometria básica. O seno do ângulo θ, por exemplo, você sabe que é a tangente do ângulo θ vezes o cosseno, porque tangente é seno sobre cosseno. Se eu multiplicar aqui pelo cosseno, elimino os cossenos, fica só o seno. Mas o cosseno, pessoal, é o inverso da secante, não é isso? E a secante, né, a secante do ângulo θ ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado de θ. Então quer dizer que a secante eu posso escrever como raiz quadrada de 1 mais tangente ao quadrado de θ. Então, usando esta relação, essa expressão, eu consigo descobrir o seno do ângulo θ, em função, claro, do valor da tangente, V0, ômega, a linha. Tá ok? E o cosseno? Bom, o cosseno, o que é o cosseno? O cosseno é a tangente de θ, né, vezes o seno. Ou melhor, desculpe, o cosseno do ângulo θ, aliás, ela é o inverso do que, pessoal? É o inverso da secante. Novamente, a secante eu escrevo como raiz quadrada de 1 mais tangente ao quadrado de θ. Porque 1 mais tangente ao quadrado de θ é a secante ao quadrado. E aí, raiz quadrada secante ao quadrado, fica só a secante. O inverso da secante é o cosseno. Então, usando essas duas expressões, agora eu vou obter uma relação entre, melhor dizendo, para o seno e para o cosseno, tá ok? Muito bem. Vamos ver onde que eu posso apagar aqui. Que agora a gente vai precisar de bastante espaço. Os desenhos eu não quero apagar, pessoal. Vamos tentar fazer aqui, ó. Começar aqui. Então, seno do ângulo θ é a tangente de θ. Substituam o θ por ômega vezes t, tá ok? Então aqui tangente de ômega vezes t, que é igual a quanto? Menos V0 ômega sobre a linha, tá ok? Dividido pela raiz quadrada de 1 mais tangente ao quadrado de ômega t. Então esse termo ao quadrado vai eliminar o menos, né? E aí vai ficar então V0 ao quadrado, ômega ao quadrado, sobre a linha ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Notem que aqui eu já posso colocar, né, esse a' aqui, tudo sob o mesmo denominador. Então aqui vai ficar a', né, ao quadrado, tudo isso dividido por a' ao quadrado, que sai da raiz como a' embaixo, que cancela esse a' daqui. Então no final eu já vou fazer direto. Isso aqui vai ficar V0 menos V0 vezes ômega, dividido pela raiz de a' ao quadrado mais V0 ao quadrado, ômega ao quadrado. Um mero algebrismo que foi feito aí, tá ok? Muito bem, então esse é o seno de ômega t, né, que nós vamos substituir depois aqui, tá? Repetindo, pessoal, esse valor de tangente de ômega t é o valor para a compressão máxima, para quando a velocidade desse bloco para, né, se anula, tá ok? Então o nosso objetivo aqui é calcular, obter uma expressão direta, né, mais simplificada, para o meu XM, para a minha compressão máxima da mola, que eu também poderia obtê-la via teorema do trabalho e energia,
tá ok? Muito bem, vamos obter também o nosso cosseno do ângulo θ, que é 1 sobre raiz de 1 mais tangente ao quadrado. Então vai ficar a mesma coisa ali, que novamente eu posso colocar tudo sobre o mesmo denominador, a linha ao quadrado, que sai da raiz como a linha. Aí eu posso inverter, transfiro esse a linha aqui para cima, então vai ficar a linha sobre raiz, a linha ao quadrado mais V02 ômega 2. Muito bem. Eu vou então apagar tudo isso aqui, tá ok? Na verdade eu deveria deixar, né, pessoal, essa fórmula aqui. Eu vou tentar escrever ela aqui no cantinho para a gente não perdê-la de vista. Ela é importante, tá? Que a tangente de ômega t é menos V0 ômega sobre a linha. Isso aqui é para velocidade igual a zero, tá bom? É para calcular o tempo, né, que leva para a velocidade do bloco se anular. Muito bem. Bom, vamos lá. Eu tenho então a expressão do seno e a expressão do cosseno. Agora eu vou substituir na equação de x e assim eu vou calcular o meu x máximo. Eu estarei calculando o meu xm. Então vai ficar V0 sobre ômega vezes o seno, né, de ômega t, que é esse termo aqui, tá ok? Então vai ficar menos V0 vezes ômega sobre raiz a linha 2 mais V02 ômega 2. E mais, né, 1 menos cosseno de ômega t, que é esse termo aqui. Então vai ficar a linha sobre raiz, a linha 2 mais V02 ômega 2. Tudo isso vezes a linha sobre ômega 2. Agora nós vamos ter que manipular isso aí, né, um mero algebrismo, e tentar obter uma expressão bonitinha para o xm, o x máximo, tá ok? Muito bem. Notem aqui que o ômega cancela, pessoal, tá certo? É menos V0 ao quadrado, então, né? Vai ficar menos V0 ao quadrado. Notem que esse termo aqui, ó, ele tem ômega ao quadrado, né, em todos os termos. Vamos colocar então também um ômega ao quadrado aqui. Então em cima eu também multiplico por ômega ao quadrado, tá? E aí fica então a raiz quadrada também, né? Porque isso aí vai facilitar bastante o nosso trabalho algébrico com esse ômega ao quadrado, porque daí vai ficar tudo sob o mesmo denominador. Mais 1 vezes a linha sobre ômega ao quadrado é a linha sobre ômega ao quadrado, aí menos a linha ao quadrado sobre ômega ao quadrado vezes raiz de a linha ao quadrado mais V0 ao quadrado ômega ao quadrado. Tá bom? Então vocês estão vendo, pessoal, que aqui, ó, esse termo e esse tem o mesmo denominador, tá ok? E eu posso então colocá-los sob o mesmo denominador. Ômega 2 raiz a linha 2 mais V02 ômega 2. E em cima então vai ficar menos, eu já vou colocar esse menos em evidência, porque é tudo negativo, né? A linha, vamos colocar assim, a linha ao quadrado mais V02 ômega 2. Tá bom? E esse termo aqui, pessoal, ele não tem, né, a raiz, então ele está separado, mais a linha sobre ômega 2. Notem o seguinte, esse termo aqui é o termo do radicando, que está dentro da raiz. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma raiz quadrada aqui e elevar esse termo ao quadrado, que dá no mesmo. E aí esse termo ao quadrado, colocando tudo sobre a mesma raiz, esse termo ao quadrado dividido por ele mesmo, vai dar ele mesmo, né? Vai dar a linha dentro da raiz em cima. Então isto aqui então vai ficar assim, vai ficar menos, tá certo? Vai ficar menos raiz quadrada de a' 2 mais V02 ômega 2. Tudo sobre
ômega 2, né? E aí eu já posso também colocar em evidência, ou melhor, tudo sobre o mesmo denominador, ômega 2. E aí finalmente eu chego, pessoal, nesta expressão aí para a minha posição máxima, né? Para a deformação máxima da mola, tá ok? Que eu também poderia obtê-la via o teorema do trabalho energia, tá certo? Então esta é a expressão que nós gostaríamos de chegar e usar, né, para calcular a posição máxima, a deformação máxima dessa mola, ou a distância que o bloco percorre até parar, até a velocidade se anular. Tá ok? Expressão bastante interessante, né? Muito bem, pessoal. Então, o que nós podemos fazer nesse momento, né? Agora, nós podemos então partir para uma terceira e última situação, que é aquela em que acontece o seguinte: quando que o bloco sobe, né? E se a mola ainda tiver aí energia potencial elástica, né, suficiente para fazer com que o bloco volte, tá certo? Qual é a distância aí máxima que ele vai atingir? Tá ok? Será que ele passa pela origem, né? Quando que ele passa pela origem e quando ele não passa pela origem? Então agora a gente vai fazer uma terceira e última análise do caso em que o bloco desliza agora para cima, tá ok? Até agora nós analisamos a situação: o bloco desliza, rampa abaixo, até entrar em contato com a mola. Esse problema trivial. Aí agora nós resolvemos o problema do bloco deslizando rampa abaixo, mas em contato com a mola. Obtemos as equações horárias da velocidade e da posição e encontramos uma expressão para a posição máxima aí do bloco atingida, né? Para a deformação máxima daquela mola, tá? Agora, pessoal, nós vamos analisar uma terceira situação, que é aquela em que o bloco desliza rampa acima. Então eu vou apagar esse desenho e vou fazer um outro desenho, tá? Esquematizando agora a situação 3. Esta expressão do XM é importante, eu vou anotar aqui no cantinho, tá bom? Eu vou colocar ela aqui, ó, XM. Então, isto aqui, né, dá o XM, tá? Essa condição aqui, ó, da tangente de ômega t, menos V0 ômega sobre a linha, dá o meu valor de XM, que é menos raiz a linha 2 mais V02 ômega 2 mais a linha sobre ômega 2, tá bom? Vocês podem depois verificar a equação, ela está dimensionalmente correta, tá ok? E, inclusive podem fazer aí exemplos numéricos, tá certo? Situações práticas aí para esse problema. Então agora vamos analisar uma terceira situação e última, né? Que é aquela em que o bloco desliza para cima. Para cima entre aspas, né, pessoal? É rampa acima, na verdade. Então nós temos agora uma nova situação, tá certo? Então aqui nós temos, vamos fixar nossa origem aqui. O nosso bloco, então, agora está aí deslizando, né, para cima. Então a velocidade dele agora é no sentido negativo do eixo X, tá certo? Agora a velocidade ela é negativa. E isso vai ocasionar uma inversão no sentido da força de atrito. Porque a força de atrito, pessoal, na situação anterior, ela apontava no sentido negativo do eixo X. Como o bloco agora está deslizando rampa acima, ela é contrária à tendência do escorregamento. A força de atrito agora está no sentido positivo do eixo X. A componente tangencial do peso, mg seno de θ, também continua no sentido positivo do eixo X. E a força elástica, pessoal, a força da mola, ela ainda
está aí no sentido negativo do eixo X. Né? A mola é a mola que está trabalhando, está realizando o trabalho sobre o bloco e fazendo-o subir. Essa rampa é a força da mola, então, que aí é a mola que está empurrando o bloco rampa acima. Então, a força elástica sobre o bloco, tá certo? Ela é no sentido negativo do eixo X. Tudo bem? Então, nós vamos aí analisar dois subcasos. Então, dentro desse caso 3, nós temos dois subcasos, pessoal. Nós temos aquele caso em que o bloco ele para antes da origem e aquele caso em que o bloco passa, né, pela origem. Né, ele para depois da origem. Quando que isso vai acontecer? Então, pessoal, vamos analisar primeiramente a condição, né, pela qual esse bloco ele irá deslizar rampa acima. Quando que ele deslizará rampa acima? Ora, quando a força elástica, tá certo, for maior, né, ou igual, pelo menos, a soma dessas forças, mg seno θ e força de atrito cinética, não é isso? Então, o bloco deslizará rampa acima sob uma condição. Se, por exemplo, a diferença entre a força elástica e o mg seno θ, se kx menos m vezes g vezes seno de θ for maior ou igual do que a força de atrito cinética, que é μ vezes mg vezes cosseno do ângulo θ. Tá ok? Muito bem, eu posso aqui dividir toda essa equação por m e passar esse termo, né, menos g seno θ para o lado de lá. E isso vai ficar, então, k sobre m vezes x maior ou igual a μ vezes c, né? μc vezes g cosseno θ mais g vezes seno de θ, que eu posso colocar o g em evidência já, não é isso? E já vamos então colocar esse g em evidência e vai ficar g vezes μ c cosseno θ mais seno de θ. Tá ok? Ou seja, maior ou igual, pessoal, que essa constante aqui, na verdade, k sobre m, né, a gente pode substituir por ômega 2. Então, ômega 2x maior ou igual. Esse termo aqui, que apareceu entre parênteses, cuidado, né? Isso aqui não é a aceleração com a qual o meu bloco desce deslizando o plano inclinado. Vocês têm que tomar cuidado. Porque a aceleração que ele desce deslizando o plano inclinado é esta aqui, é com menos, e aqui é mais. Então, esse termo, pessoal, que aparece aqui, a gente vai chamar ele de A duas linhas, só para diferenciá-lo, né, distingui-lo desse termo A'. Então, a condição, né, para a qual o meu bloco aí, ele inicia o deslizamento é ômega ao quadrado vezes x é maior ou igual a duas linhas. Tá ok, pessoal? Então, vocês têm que notar isso, né? Esse x aí, ele é o xm, né? Na verdade, esse x é o x máximo que nós estamos considerando aqui. Tá ok? Então, é a deformação máxima da mola. Então, quando o ômega 2 vezes a deformação máxima da mola for maior ou igual que esse termo, aí o meu bloco irá deslizar rampa acima. Então, esta aqui é a condição, eu vou colocá-la aqui do lado. Vezes A só, né? A duas linhas. Tudo bem? Onde A duas linhas é dado por esse termo, né? Ou esse termo trocando menos por mais. Muito bem, agora nós vamos então fazer a análise aí dinâmica, né? Vamos construir as equações de movimento para este caso, pessoal. Então, vamos lá. Aplicando a segunda lei de Newton, nós temos massa vezes aceleração é igual. Eu vou colocar primeiro a força elástica, então menos K vezes X, tá ok?
mais m vezes g seno de θ, que é a componente tangencial do peso, e mais também agora a força de atrito cinética, que está aí na direção positiva do eixo x. Eu vou então dividir toda a minha equação por m, vou escrever a aceleração já como a derivada segunda da posição em relação ao tempo duas vezes, e isso eu tenho. Já vou passar esse termo também, né, para cá, então vai ficar k sobre m vezes x, e isso é igual a g vezes seno de θ mais μc cosseno do ângulo θ. Então notem que esse termo apareceu novamente e nós estamos chamando ele de A duas linhas, tá ok, pessoal? Então este termo aqui, ele é o nosso A duas linhas. Então a minha equação diferencial vai ficar d2x dt2 mais ômega ao quadrado vezes x, onde ômega ao quadrado é k sobre m, né? É a frequência aí de oscilação natural do oscilador harmônico simples. E isso é igual a uma certa constante a duas linhas. Novamente, caímos numa equação diferencial de segunda ordem não homogênea, cuja solução é a solução da equação homogênea mais a solução particular. A solução da equação homogênea é A seno de ômega t mais B vezes cosseno de ômega vezes t. E mais a solução particular, que é uma constante, né? Nós substituímos na equação e achamos, então, A duas linhas sobre ômega ao quadrado. Isso aqui nós já fizemos, já foi feito. O que muda aqui é a constante A duas linhas e as condições iniciais do meu problema. Agora, pessoal, quem é a posição inicial e quem é a velocidade inicial? Muito bem, a posição, então, para t igual a zero, ela não é mais igual a zero, e sim xm, tá ok? Quando a mola está na deformação máxima, quando o bloco estiver na iminência de subir, aí eu aciono meu cronômetro. Então a posição inicial agora é xm, tá ok? E a velocidade para t igual a zero é igual, tá certo? Essa sim, né? Ela é igual a zero, tá bom? Porque o meu bloco aí, ele estava em repouso, né? Na deformação máxima, a mola só tinha energia potencial elástica, e então a minha velocidade para t igual a zero é igual a zero. Vamos então substituir estas condições na minha função horária da posição e também na função horária da velocidade, que a propósito eu devo escrevê-la também. É só derivar, né, esta expressão, vai ficar a ômega cosseno de ômega t menos b vezes ômega seno de ômega vezes t. Esse termo aqui é independente do tempo, ele é constante e a derivada dele é igual a zero. Vamos então fazer x igual a xm para t igual a zero. Então, pessoal, nós vamos ter xm igual a... seno de zero vai dar zero, eu estou substituindo t por zero, esse termo não tem. Cosseno de zero vai dar 1, então isso aqui vai ficar b, mais a duas linhas sobre ômega ao quadrado. E a minha velocidade vai ficar v igual a zero, né? Para t igual a zero, vai ficar então, eu troco t por zero, cosseno de zero vai dar 1, esse termo vai ficar a vezes ômega, e seno de zero vai dar zero, esse termo aqui desaparece. Desta minha equação 2, eu concluo que o meu A é igual a zero, então não tem A, né? Porque ele vai ser zero, e o B vai ser aí a diferença, xm menos A duas linhas sobre ômega ao quadrado. Então eu tenho as minhas constantes A e B, e agora eu posso então escrever as minhas soluções para este problema. Então a minha equação horária aí da posição, x de t, vai ser igual a A, que é zero, então esse termo não tem, e B, que é igual a xm menos A duas linhas sobre ômega ao quadrado, vezes cosseno de ômega t,
e mais a duas linhas sobre ômega ao quadrado. Tá ok, pessoal? Muito bem. Esta é a equação horária da posição, né, para este bloco aí subindo, né, a rampa acima, e a velocidade, a expressão da velocidade vai ser v de t igual a menos, já que o a é igual a zero, né, b, que é esse termo que está entre parênteses, vezes ômega, vezes seno de ômega vezes t. Tudo bem? Tá aí então a expressão da velocidade também. Muito bem, pessoal. Então agora eu quero saber qual é o tempo, em que instante de tempo o meu bloco vai passar pela origem. Então, quando ele passa pela origem, a sua posição x é igual a zero, basta fazer aqui x igual a zero na equação da posição e tentar obter a variável t. Então, nós temos cosseno de ômega t mais a duas linhas sobre ômega ao quadrado. Passa esse termo para lá negativo, né? Então, e aí o meu cosseno de ômega t, cosseno de ômega t, vai ser igual, então, a menos esse a duas linhas sobre ômega ao quadrado. E aqui também esse termo vai passar dividindo, né? Que eu já posso colocar sobre o mesmo denominador comum, ômega ao quadrado. E vai ficar, então, ômega ao quadrado xm menos a duas linhas. Notem que esse ômega ao quadrado, ele cancela. E aí vai ficar menos, então, a duas linhas sobre ômega 2 vezes xm, que é a deformação máxima da mola, né? Menos a duas linhas, pessoal. Então, notem aqui, né, como aconteceu lá com a tangente negativa, o cosseno de ômega t aqui também deu negativo, tá certo? Eu posso, então, extrair o meu argumento, levando em conta o sinal do cosseno. O cosseno ele é negativo no segundo e no terceiro quadrantes, né? Então, eu posso fazer uma transformação de arco, né? Então, quer dizer que o meu argumento ômega t vai ser igual, é só fazer 180 graus menos o ângulo. Aí você volta aí para o primeiro quadrante. Então, faz π radianos menos arco cosseno desse termo, né? A duas linhas sobre ômega 2 vezes xm menos a duas linhas. Esse aí é o tempo. Usando esta fórmula, né, pessoal, essa expressão, você consegue calcular o tempo que o bloco leva para passar pela origem. Tudo bem? Muito bem. Bom, nesse momento eu posso, então, responder, né, à seguinte questão. Quando que o bloco, né, será que o bloco ele passa pela origem ou não passa pela origem? Tá certo? Muito bem. Notem o seguinte, pessoal. O cosseno, né, de ômega t, ele é negativo, tá certo? Então, na verdade, para que o bloco passe pela origem, né, então, quando que o bloco passa aí pela origem da posição? Notem o seguinte, o módulo do cosseno de ômega t, ele é menor ou igual a 1. Tudo bem? O cosseno é uma função limitada entre mais 1 e menos 1. Então, o módulo do cosseno de ômega t é menor ou igual a 1. Para que isso seja verdade, pessoal, o que deve acontecer aqui com esse denominador? Esse denominador é o seguinte, ômega 2 vezes xm tem que ser maior ou igual a 2 vezes a duas linhas. Por quê? Vamos considerar que ômega 2 vezes xm seja igual a 2'. Então aqui vai ficar 2', menos a linha vai ficar 1'. Que corta com a linha de cima, vai sobrar quanto? Vai sobrar menos 1. Então, de fato, aí o cosseno menos 1 está dentro desse intervalo. Tudo bem? Essa é a condição para que o bloco passe pela origem. Tudo bem? Para que, então, a posição, né, x, aqui, ela seja positiva, tá certo, pessoal?
Por quê? Porque se esse cosseno for negativo, né, então aqui a posição vai ser negativa, ele não vai passar pela origem. Então, essa é a condição para que o meu bloco ele passe pela origem, que ômega 2xm seja maior ou igual a que 2A. Tudo bem? Muito bem. Agora, quando que o bloco não passa pela origem? O bloco ele não passa pela origem, então ele não passa pela origem quando for o contrário, ômega 2 vezes xm menor, né, ou igual a 2 vezes a linha. Se ômega 2xm for menor, digamos que 2 a linha, vamos supor que seja 1,5 a linha, pessoal. Então aqui vai ficar 1,5 a linha menos a linha, vai dar 0,5 a linha, que corta com a linha de cima. Então vai ficar menos 1 sobre 0,5, que vai dar menos 2. Opa, né? O cosseno deu aí menos 2. Isso não pode, tá? Então isso significa que o bloco ele não atinge a origem, ele para antes da origem, né? E se você quiser saber a posição que ele para antes da origem, é só, então, substituir na expressão da posição, que é esta aqui, o cosseno, então, nessa condição, né, é no máximo π radianos, tá certo, pessoal? Porque se ele for igual, vamos considerar que seja 2A aí, o valor de ômega 2xm, né? Nós já vimos, se ele for igual a 2A, vai ficar a linha, a duas linhas embaixo, corto com o de cima, fica menos 1. Qual é o ângulo cujo cosseno é menos 1? Π radianos. Então, a gente substitui, né? Vamos supor aqui que ele pare numa posição, sei lá, x1, né? E então essa posição x1 vai ser igual a xm menos a duas linhas sobre ômega 2 vezes cosseno de π, que é menos 1, né? Mais a duas linhas sobre ômega 2. Aqui vai ficar menos 1, com esse menos a duas linhas sobre ômega 2 vai ficar mais, então vai ficar o dobro desse termo, e menos xm, né? Então isso aqui vai ficar menos xm mais duas vezes a duas linhas sobre ômega ao quadrado. Esta aí seria a posição, pessoal, na qual o bloco pararia, né? Uma posição antes da origem, tá bom? Como vocês estão vendo aqui, ó, menos xm mais duas linhas sobre ômega 2. Onde obviamente, esse duas linhas sobre ômega 2 também vai ser um número menor, né, do que o módulo de xm, tá ok? Para que aquilo ali fique negativo. Então você viu, né, quanta análise nós fizemos nesse problema? Análises bastante detalhadas que vocês dificilmente encontram nos livros textos de física básica, tá ok, pessoal? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.